Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos a primeira obra codificada por Allan Kardec da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na introdução. Vamos hoje começar o item 11. E no item 11, então, Kardec nos diz: é estranho, acrescentam, que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Eis aí um erro, oriundo como tantos outros, ou seja, originado como tantos outros, de observação superficial. Dentre os espíritos que vêm espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que espíritos ilustres, designando-se os primeiros por um nome qualquer, os desconhecidos, e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Porque são desconhecidos, não há por que dar o próprio nome, muitas vezes até para não expor a própria família, não é? Esses cuidados. Vamos lembrar aqui, porque ele é desconhecido, mas se ele disser quem é, lembrando que não tínhamos, na metade do século XIX, os bilhões de pessoas que tem no mundo hoje, era muito menos gente, principalmente nas cidades, não é? Onde vinham as comunicações. E se fosse um espírito local, né, daquela cidade, né, que desencarnou ali, e dissesse o nome, vamos lembrar aqui do caso de André Luiz. André Luiz foi um médico que morou no Rio de Janeiro e que morreu na primeira metade morreu na década de 40 do século XX, e 40, acho que foi no final dos anos, foi nos anos 30, na verdade, né? Porque em 44 ele estava na colônia, ele ficou 8 anos no umbral, então foi realmente nos anos 30 do século XX que André Luiz desencarnou. Então, André Luiz não é o nome do médico, não é o nome que esse espírito envergou nessa encarnação da primeira metade do século XX, né? Não era esse o nome dele. Então, esse nome preserva a família que estava encarnada à época, não é? Os familiares mais próximos, a esposa, os filhos. E não é importante realmente. Às vezes, apenas um fruto da nossa curiosidade. Mas quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Não interessa, isso não interessa. Então, os espontâneos, os que vêm espontaneamente, os espíritos que chegam nas reuniões mediúnicas espontaneamente, há maior número de desconhecidos do que de ilustres, designando-se os primeiros, né, os desconhecidos, por um nome qualquer, e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto aos que se evocam, então, primeiro ele falou dos que chegam espontaneamente. Agora, também eram feitas evocações. Chamavam-se pessoas conhecidas, familiares, que tinham desencarnado, ou conhecidas não familiares. Mas ele vai dizer assim: quanto aos que se evocam, os que são chamados, os espíritos nas reuniões, hoje não se faz mais isso, ok? Era naquele tempo porque tinha um objetivo de trazer informações do mundo espiritual. Esse trabalho já foi todo feito. Quanto aos que se evocam, a menos que seja um parente ou amigo, é muito natural que nos dirijamos aos que conhecemos, de preferência àqueles que nos são desconhecidos. Se for para chamar alguém, eu vou chamar alguém que me é conhecido. Até porque vai ser muito mais fácil de perceber se é ele mesmo. Porque se eu não conheço, ele pode dizer que é e eu não tenho nem como dizer, não tem nada a ver com o que ele falava. Não conhecia. Né? Agora, se for um conhecido, alguém da minha família, vai falar e vai dizer assim, é ele, ou então, não é ele. É muito mais fácil de ser identificado, né? Pelo conteúdo da mensagem.
O nome dos personagens ilustres impressiona, claro. Impressiona mais e é por isso que são mais notadas. É a mesma coisa que a gente dizer assim, só dá desgraça na televisão. Não dá só desgraça. Tem muitas notícias boas, mas as notícias ruins chamam mais a nossa atenção. Ficamos chocados, escandalizados, isso nos impacta mais, não é? Ainda é assim que somos. Da mesma forma, ele vai dizer que o nome das personagens ilustres impressiona mais, e é por isso que são mais notadas. Não é que só venham personagens ilustres. Continua Kardec dizendo: acham ainda singular, alguns dos que têm objeções, não é, à doutrina espírita, acham ainda singular que os espíritos de homens eminentes atendam familiarmente ao nosso apelo e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes, em comparação com as de que se ocupavam durante a vida. Então, agora, eles se ocupam em detalhes, em preocupações pequenas. Durante a vida não eram assim. E ele continua dizendo e justificando da seguinte forma: nisto, os espíritos confirmam estas palavras do Evangelho. Os grandes serão rebaixados, os pequenos serão elevados, que devem ser entendidas como se referindo à posição que cada um de nós ocupará entre eles, entre os desencarnados, entre os espíritos. É assim que aquele que foi o primeiro na Terra poderá ser um dos últimos no mundo espiritual. Então, muitas vezes, eles podem, mas era tão, e agora vem e fala umas coisas que não tem nada a ver, né? Porque lá no mundo espiritual é diferente. Muitas vezes era uma aparência, e aí realmente chega e vemos o que é, né? Está abrindo gavetas. Ai. Aquele diante de quem curvamos aqui a cabeça pode, portanto, vir entre nós como mais humilde operário, porque ao deixar a vida, deixou toda a grandeza e o mais poderoso monarca talvez lá encontre-se abaixo chamar a atenção, não é? Abaixo que o mais poderoso monarca, talvez lá no mundo espiritual, se encontre abaixo dos últimos dos soldados. Então, não é só aquele que se aparentava algo chegar e não ser mais, porque agora não adianta, a aparência não vai mais convencer. Pode até começar, não é? Com aquela aparência, mas não mantém. Também pode ser o contrário, aquele que era, não é? Se achava muita coisa, chega do lado de lá e vê a realidade e diz assim, que bobagem. Aí aparece na reunião mediúnica humilde. Por quê? Porque despertou, percebeu que não era aquilo, não é? Então, essas diferenças, não era não, porque não era assim, era todo orgulhoso, mas pode ser que tenha realmente visto a impropriedade de tamanho orgulho e tenha se envergonhado das suas atitudes encarnado e chegue humilde, né, assim, arrependido. Pode acontecer? Pode acontecer, claro que pode. E aí terminamos olha só como é que o item 11 foi rápido. Mas o 12 é um pouquinho maior. Muito bem, então aqui no item 11, o que nós vimos? Que as comunicações, elas não são só de espíritos superiores, ok? Espíritos superiores, não, desculpa, porque podem ser conhecidos e não serem superiores. Espíritos que ele chama de personagens conhecidas, né? Também chegam personagens desconhecidas, e isso espontaneamente.
E quando são evocados, chamados, ou melhor, quando eram evocados, não é? Dava-se muitas vezes preferência a chamar alguém conhecido, não é? Um amigo, um familiar, alguém mais próximo. Mas que nós achamos às vezes que tem muita gente conhecida porque somos impactados com esses nomes, nos impactam. Ai, mas fulano mandou mensagem, ciclano. Temos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, temos no Céu e Inferno, nossa, essas comunicações na revista espírita, o espírito tal, o espírito tal. Acham ainda singular, só repassando, não é? Que espíritos se ocupem dos nossos apelos com coisas insignificantes. Eram importantíssimos e vêm, às vezes, para falar de coisas simples. Por quê? Porque passam a ter uma visão diferente. Se viviam de aparência e não se arrependeram, vamos imaginar, não é? Não conseguem manter muito aquela... Porque queiramos ou não queiramos, os espíritos orgulhosos que se acham muito importantes aqui são confrontados fatalmente com a realidade no mundo espiritual. E sendo assim, eles não vão chegar confortáveis. Há um desconforto, não é? Natural. Nossa, pensava aquilo tudo, pensava que... Então, mesmo que na imaturidade o espírito queira continuar aparentando, por estar ainda apegado às ideias aqui do mundo físico, dificilmente vai ficar confortável ou à vontade. Por quê? Porque já sabe que a vida continuando, a música que toca lá não é a mesma música que toca aqui. E o que faz sentido lá é diferente do que faz sentido para nós ainda aqui. Só para darmos uma reforçada nesse item 11. No item 12, nós vamos ver aqui Kardec dizendo: um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é de que os espíritos inferiores muitas vezes se apresentam com nomes conhecidos e respeitados. Os mentirosos, né? Quem pode, pois, assegurar os que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado essas personagens que chegam, não é? Que chegavam naquelas reuniões mediúnicas? Essa dúvida existe entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam: que controle podemos ter da sua identidade? Esse controle é, de fato, muito difícil de se estabelecer. Se não pode ser feito de modo tão autêntico como por uma certidão de registro civil, que é uma garantia de autenticidade, pode-o pelo menos, ou ao menos, por presunção, segundo certos indícios que vão ser dados na comunicação. Não tanto pela forma, mas pela essência da mensagem. Dá para a gente ler mais um pouquinho. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, por exemplo, sobretudo se morreu há pouco tempo, acontece geralmente que a sua linguagem guarda perfeita relação com o caráter que lhe conhecíamos. Isto já é um indício de identidade. Mas quase não mais subsistirá dúvida quando esse espírito fala de coisas particulares, lembra casos de família que somente o interlocutor conhece. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem os pais com a linguagem dos filhos. Algumas vezes, nessas evocações íntimas, acontecem coisas surpreendentes, capazes de convencerem os mais incrédulos, ou o mais incrédulo. O cético
mais endurecido, fica não raro aterrorizado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Então, aquele que não acredita é aquele que o que menos acredita, aquele mais endurecido, fica não raro, ou seja, frequentemente, aterrorizado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Como ele poderia saber disso? Mas eu só tinha dito isso para ele, para ninguém mais. Então, como não ser ele? Né? Bastante interessante. Então, estamos aqui, vamos começar o terceiro parágrafo amanhã, do item 13 da introdução de O Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.